Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A partir dessa quarta, começando um pouquinho mais tarde, às 8h20 da manhã, horário de Brasília, 7h20 aqui de Mato Grosso. Programa que você sabe é ao vivo e traz sempre para você informações que fazem parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, aqui de Mato Grosso. Mas é claro, é informação que vale para você de todo o país. A exemplo do nosso tema de hoje, o tema de hoje é plantio direto. Vamos falar sobre esse sistema, essa técnica que revolucionou a agricultura em todo o país, em especial aqui no Cerrado. A gente tem muita coisa bacana, importante para falar. Hoje, nosso instrutor, nosso convidado é o engenheiro agrônomo Wellington Magalhães. Aliás, segunda vez que ele vem aqui, seja bem-vindo, Wellington, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, patrone. Bom dia, telespectador. É um prazer, obrigado pelo convite e vamos falar de plantio direto. Maravilha, já vamos deixar o telefone na tela, está ali aparecendo então. Se você tiver dúvidas, sugestões, perguntas, aí é só mandar para a gente o WhatsApp pelo 6599-212-1055, esse telefone que aparece na sua tela. É só mandar, aqui o Wellington responde para você. Wellington, vamos então trazer um pouquinho do plantio direto, começar com uma introdução aí, né? O que é o sistema, por que ele passou a ser adotado, né? Com um histórico breve desse Exato, o plantio direto é um sucesso no Brasil e no mundo todo. Né? E eu trouxe uma definição bem bacana do Fernando Penteado, um engenheiro agrônomo de renome no Brasil, e ele trata o seguinte, que o plantio direto na palha é um sistema de produção agropecuária em que se evita a perturbação do solo e se mantém em sua superfície sempre recoberta de resíduo, palhada, vegetação o ano todo. Surgiu na década de 70, né, e a partir de uma necessidade, na verdade, por conta da erosão. Um dos pioneiros no Brasil foi o agricultor Herbert Bartz. É o pai do plantio direto aí, considerado por muitos. Pai do plantio direto no Brasil, exatamente. Então ali foi mais uma necessidade mesmo, viu, que precisava. Você contava para mim um pouquinho do histórico, antes da gente entrar no ar, de como foi, um pouquinho de que o seu Herbert trouxe para cá, para o Brasil. Teve uma dificuldade de maquinário inicialmente? Isso, exato. Na década de 70, o plantio ele era basicamente revolvimento do solo, se preparava a área e fazia a semeadura. Mas aí surgiu no norte do Paraná e em função da erosão, como tinha muita erosão, aí os agricultores não viam outra saída a não ser achar uma medida que controlasse, a erosão. Ele foi para a Europa, foi para os Estados Unidos também, onde ele encontrou uma máquina que cortasse a palhada. Então ele não queria revolver o solo, ele queria uma máquina que semeasse e não tirasse a palhada. Ele queria que cortasse a palhada e depositasse semente. O pioneirismo que revolucionou a agricultura brasileira. Isso. Vamos lá então, o sistema do plantio direto tem 3 mandamentos aí. Exato. De lá para cá, a pesquisa, os agricultores aprimoraram esse sistema e com base nesse aprimoramento pesquisa tem 3 mandamentos. A primeira delas, rotação de culturas, isso que vai fazer com que essa cobertura no solo seja permanente, que é um dos mandamentos também, que é formação e manutenção da palhada. E o terceiro, não revolvimento do solo, não haver aquele preparo antes do plantio. Esse revolvimento ele seja mínimo, apenas restrito na linha de semeadura. Perfeito. Próxima tela você traz um pouquinho da evolução, começando então lá na década de 70 até para os dias mais próximos. Exato, ele iniciou na década de 70 com 180 hectares aproximadamente. Nós temos dados oficiais aqui da Federação Brasileira de Plantio Direto, que consta até 2012 cerca de 30 milhões, mas hoje já passa de 35 milhões de hectares no Brasil, com plantio direto. O Brasil é o segundo país em área de plantio direto, fica assim um pouco atrás dos Estados Unidos. Mas assim, os 2 países que mais têm plantio direto no mundo, Brasil e Estados Unidos. Tive ali que o pioneirismo no Brasil foi ali no Paraná. Como está em Mato Grosso aqui hoje? Como você avalia a presença do plantio direto aqui no estado? Exato, tem avançado muito, a gente vai tratar um pouco disso ainda, principalmente no quesito integração lavoura-pecuária, que vem assim, é uma tendência, se não me engano tem um levantamento da Embrapa no Centro-Oeste, já passa de 3 milhões e meio de hectares no Centro-Oeste. Com integração lavoura... Plantio direto ou integração lavoura-pecuária. Perfeito, exatamente. Perfeito. O que se deve esse crescimento assim, de admirar no Brasil todo? Tem algumas razões. A primeira delas, que controla a erosão no solo, tem redução de custo do sistema de produção, porque você não precisa revolver o solo, preparar o solo antes da semeadura. Tem rendimentos semelhantes ou superiores. Alguns estudos da Embrapa mostram que o rendimento pode ser 30% a mais no sistema da soja, por exemplo. O produtor tem um rendimento muito maior.
tem disponibilidade de semeadoras específicas. Uma das grandes dificuldades no início da implantação do plantio direto era semeadoras que cortassem a palhada e depositassem a semente. Hoje nós já temos assim, tecnologias muito avançadas, a gente tem máquina que incorpora calcário a 40 centímetros de profundidade sem precisar revolver o solo. Então a tecnologia existe para trabalhar o sistema de plantio direto. E tem recomendação de adubação em calagem específica para o plantio direto, nós temos pesquisas hoje aplicadas específicas para esse sistema. Daí nós temos assim, Embrapa, nós temos enfim, Fundação Rio Verde, Fundação Mato Grosso, infinitas instituições de pesquisa no Brasil que trabalham o sistema, trazem pesquisa e fazem transferência de tecnologia, como por exemplo o Senar. Perfeito, vamos seguir então? Então a gente sai de um sistema de monocultura, que é aquele revolvimento, preparo do solo, né? Sai o revolvimento do solo e entra a rotação de culturas e a dinâmica da palhada, formação e manutenção da palhada no sistema. Isso é uma das premissas do plantio direto. Acho muito interessante, sempre que a gente vê esse tipo de comparação de foto, né, de ilustração, de imagem, e quando está presencialmente no campo também, né, Wellington, que a diferença ela é sensível, ela é gritante, a olho nu, até para quem não entende um mínimo da agricultura, consegue perceber aí que há uma grande diferença, que há vantagens, né, na adoção desse sistema. Por isso é que, evidentemente, faz tanto sucesso até hoje. Faz tanto sucesso. E o produtor que adota o plantio direto, patrão, ele não volta para o sistema convencional. Ele continua, expande para as áreas dele, os vizinhos também passam a adotar o sistema, porque, além de sustentável, ele dá mais vida para o solo, né? Perfeito. E aqui eu trago um exemplo porque que a monocultura, esse revolvimento do solo não é tão interessante do ponto de vista técnico. Porque na monocultura, aquela única cultura, ela faz estabelecer ali pragas e doenças, porque você só tem uma única cultura no sistema, causa compactação por causa do trânsito excessivo de máquinas, né? Então acaba tendo mais erosão e perca de matéria orgânica no sistema, porque quando o produtor revolve o solo, né, ele está pulverizando esse solo, acaba ocasionando compactação e perda de matéria orgânica. Ele acelera a degradação dessa matéria orgânica no sistema. Podemos seguir então? Vamos lá. Tá, então, é interessante que o sistema de produção, né, na rotação de culturas, ele tenha diversidades, né, de culturas, né, na entre-safra, proteção constante do solo. Por isso que faz do plantio direto ou da integração lavoura-pecuária, por exemplo, um sucesso. Agora, o maior desafio, né, nós moramos num país tropical, né, de clima quente basicamente todo ano, principalmente a gente pegar do centro-oeste, norte e nordeste. O maior desafio é produzir matéria orgânica em condições de clima tropical, né, porque naturalmente no clima quente, né, a matéria orgânica já tem uma degradação acelerada. Perfeito. Requisitos para implantação, aí vem uma grande dúvida, né? Por onde começar, como dar esse passo, né? Como introduzir essa tecnologia na propriedade, né? Tem alguns preceitos aí que precisam ser seguidos, né? Exato. Então é interessante que o produtor, quando ele sair do sistema convencional e passar para o plantio direto, ele entenda que vai ser uma nova filosofia de manejo, né? Um novo sistema, ele precisa estar atento aos detalhes disso. É importante qualificar e treinar a equipe dele, né? Não apenas o produtor em si, mas toda a equipe esteja atenta aos detalhes dessa técnica. É importante também que ele faça a correção física e química do solo, né? Ele prepare o solo para ele poder entrar no plantio direto, tá? Estabelecer um programa de rotação de culturas, porque fazer rotação de culturas é importante para fazer a manutenção da palhada e dispor de assistência técnica especializada. Isso é interessante. É importante começar por grandes áreas, por pequenas áreas. Aliás, em pequenas propriedades também dá para introduzir o plantio direto? Com certeza, dá para fazer em pequenas áreas, dá para fazer em grandes áreas. Quando for grandes áreas, é interessante que o produtor comece com áreas pequenas, 50 hectares, 100 hectares, e depois ele passe para as outras áreas. É interessante observar também se a área comporta mecanização, entrada de maquinários, tá? Se não for possível, em pequenas propriedades, 20, 30, 50 hectares, ele pode estar fazendo isso com tração animal mesmo, mas é possível desde pequena, média e grandes propriedades. Você falou aqui do solo, né? Vamos pensar em áreas com muita declividade. Tem diferença na implantação do sistema? Tem que levar alguns conceitos de cuidado especial? Exato. Não tem muita diferença. Até interessante que a palhada vai ajudar a proteger o solo contra a erosão. Agora é bom tomar cuidado se o solo não for muito pedregoso, né? Isso é interessante observar alguns detalhes, mas não há nenhum impedimento. Perfeito. Vamos partir para a próxima tela, então? Exato. Plantio direto para o solo. Exato. Então, assim, o plantio direto em relação ao solo. O solo é um dos maiores, né, a gente consegue observar esses benefícios do sistema no solo, né? Então,
objetivo principal, um dos objetivos principais do plantio direto é formação de palhada. Essa palhada vai formar matéria orgânica no sistema. É isso que vai dar resultado, isso que vai sim mudar o sistema de fato. Perfeito. Né? Vamos partir então para a gente conseguir encerrar esse primeiro bloco com o que mais você trouxe, Wellington. Função da palhada, vamos lá. Exato. Aqui passando aqui um pouquinho, na função da palhada, formar CTC, porque nossos solos são pobres quimicamente, então a matéria orgânica ela vai gerar mais CTC, que são cargas. Essas cargas elas vão reter alguns nutrientes que são essenciais para as culturas. Tá? Menos lixiviação de nutrientes, né, perda de nutrientes, fósforo, por exemplo, e para a parte física do solo, estabilidade de agregados, vai ter maior retenção de água e menos perda de solo. Isso aqui fica evidente até com a foto da Embrapa. Dá para ver aqui até onde vai a raiz da braquiária. Isso aqui é uma raiz da braquiária, uma foto da Embrapa. A raiz da braquiária ela está a mais de 2 metros de profundidade. Então tem água percolando, tem estrutura no solo. Ali você tem mais retenção de nutrientes. Enfim, é vida para o solo. Né? Perfeito. A gente tem um sistema sustentável. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos para um breve intervalo. Então, Wellington, daqui a pouquinho a gente volta falando mais da importância desse sistema, né, do plantio direto, trazendo mais informação para você que é produtor, que nos acompanha nesse Bom Dia Senar Mato Grosso dessa quarta-feira. Continue com a gente, rapidinho a gente vai e volta. Muito bem, estamos ao vivo, de volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, com um Bom Dia Senar Mato Grosso, programa que sempre traz muita informação e, claro, requer a sua participação. Para que o programa fique ainda melhor, é preciso que você participe, mande sua dúvida, esclareça seus questionamentos aqui com o nosso instrutor. Hoje o nosso assunto, você que está nos acompanhando, até aqui já sabe que você está começando a nos acompanhar agora, é o sistema de plantio direto. Nosso instrutor credenciado do Senar é o Wellington Magalhães, que é engenheiro agrônomo, já trouxe um breve histórico do que é o sistema do plantio direto, de que maneira ele surgiu, como ele tem avançado e se tornado cada vez mais importante, ajudando a revolucionar e a trazer melhores resultados para a agricultura, para as fazendas. E terminou, o Wellington, falando justamente da função da palhada, né? Vamos repetir isso aqui para a gente seguir adiante. Exato, patrônio. Então a palhada ela tem uma função importantíssima no sistema. E pensando no Brasil como um país de solos tropicais, que tem baixa CTC, né, a palhada ela vem para agregar, para ajudar na dinâmica, né, na sustentabilidade do sistema. Então a CTC é a capacidade de troca de cátions, né, ela pode retém alguns nutrientes importantíssimos para as plantas. Então tem essa função essencial no sistema. Evita a perda de nutrientes, né, a palhada ajuda nisso, além de conter erosão também. Esse é um dos fatores principais que ajudou na implementação do sistema. Estabilidade de agregados, retenção de água e menos perda de solo. Perfeito. Na tela seguinte também tem uma comparação com o solo de uma área convencional com o solo de uma área de plantio direto, né? Exatamente. Isso aqui é uma foto tirada na Bahia e aí mostra no solo esquerdo, né, um sistema convencional que visivelmente compactado, e aí no solo da direita ele já é até mais escuro, né, patrão? Aquela questão da matéria orgânica, o pessoal sempre associa aquele solo mais escuro a um solo mais fértil, né? É justamente isso que o plantio direto com a palhada vem trazer. Então, aumento da CTC, né, retenção de cátions no solo, de alguns nutrientes, tem maior armazenamento de água pensando na safrinha. Então, aqui no centro-oeste e algumas regiões do norte e nordeste, para quem faz safrinha, isso é interessante, porque eu vou ter maior armazenamento de água no solo e a safrinha vai ter umidade no solo por um maior período. Quer dizer, você acaba blindando até de certa forma aí a propriedade, a área da fazenda para aqueles momentos aí de veranicos, né? Exato, e aí diminui o efeito do veranico. Tem até um exemplo aqui, isso aqui é uma foto tirada em Nova Mutum, numa área convencional e uma área onde se aplica o plantio direto, né? As duas áreas foram semeadas no mesmo dia, né, bem próximos ali, mas na onde se fazia o plantio direto tinha maior armazenamento de água, não foi necessário fazer o replantio dessa área, diferente da área que tinha plantio convencional, ou seja, tinha menor umidade e sofreu maior com o efeito do veranico. Perfeito. Essa foto também, mais uma vez, assim como aquela anterior que você mostrou no primeiro bloco, ela é muito clara, né? Até para quem não entende muito do assunto, ver a diferença do solo, evidentemente vai ser uma área muito mais produtiva aí. Vamos seguindo então, que já está chegando pergunta, daqui a pouquinho eu vou trazer pergunta de um telespectador lá do sul do país que mandou pra gente. Eu sei que está na tua apresentação aqui, você vai falar desse assunto que ele está fazendo a pergunta, daqui a pouquinho a sua resposta. Vamos lá. Exato. Outra pergunta que o pessoal sempre faz, e por que o plantio direto ganhou muita notoriedade, não só no Brasil, mas no mundo todo.
ele aumenta carbono no solo, ele sequestra mais carbono do que um sistema convencional, patrona. Então, no sistema convencional, quando faz, né, o preparo do solo, faz essa agradagem, né, que o pessoal fala, esse revolvimento do solo, tem uma rápida mineralização da matéria orgânica, então ela se decompõe muito rápido. Se a gente pegar aqui no Cerrado, né, clima tropical, essa decomposição da matéria orgânica ela já é rápida naturalmente. Então, quando você faz o preparo do solo com grade, você acelera esse processo. No plantio direto, não. Se você não revolve o solo, você tende a acumular carbono no solo. Então, o sistema ele tem maior sequestro de carbono do que no sistema convencional. Então, eu tenho redução da emissão de gases do efeito estufa. Perfeito. Vamos partir para a tela seguinte, para eu já começar a trazer as perguntas que estão chegando? Exato. Aqui da importância da rotação de culturas, né? Agregar outras culturas no sistema para fazer rotação, mesmo que apenas no sentido de fazer palhada. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, na soja, ela produz cerca de 3,5 toneladas de massa aérea e 1 tonelada aproximadamente de raízes. Quando eu comparo ela com o milho, por exemplo, produz 8 toneladas de massa aérea e cerca de 2,3 toneladas de raiz. Alguns produtores passaram a adotar nos últimos anos a braquiária na rotação. A braquiária ela produz uma média de 12 toneladas de massa. Então é muita massa no sistema, é o que a gente procura, é palhada e só de raiz aproximadamente 10 toneladas de raiz por hectare. Perfeito. Vamos lá então, já que você tocou na rotação de culturas e tocou nas alternativas aí, vamos responder então a pergunta aqui do Carlos, que é de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul. Primeiramente, Carlos, muito obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte, ele é do sul do Rio Grande do Sul e gostaria de saber se ele pode usar o azevém como palhada para o plantio da soja ou o ideal seria a aveia. Exato. No sul, as duas são utilizadas, tanto o azevém quanto a aveia, até porque no sul eu tenho um período de chuvas mais bem distribuído ao longo do ano, né, do que aqui na região do Centro-Oeste, quando eu pego Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Aqui já não é mais comum usar tanto a aveia quanto o azevém. Né, aqui tem se adotado outras culturas, principalmente porque nós temos aqui no Centro-Oeste uma estação de seca bem definida, do que diferente lá no Sul. Lá no Sul, tranquilamente, essas duas culturas utilizadas no sistema de rotação. Então pode utilizar, então, tranquilamente. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tranquilo. Também do Sul, o Everton de Piratini diz o seguinte, qual o principal cuidado que ele deve ter para o plantio do milho na safrinha, utilizando aí como a rotativa, como cultura seguinte da soja, né? Exato. O milho vem... Lá do Sul, tá? Também. Ótimo. É o Sul que é pioneiro no plantio direto, né, no Brasil. Sem dúvida, o milho, não só no Sul, como no Brasil todo, ele tem sido utilizado como sucessão na soja. Né? O pessoal tem colhido a soja e plantado o milho como segunda cultura. Não há uma prática limitante, ele tem que observar a janela de chuvas, né, a tomar cuidado com isso, porque se cortar a chuva muito cedo e plantar o milho logo em seguida, você vai ter um problema no crescimento da cultura. Muitos produtores abrem até mão da produção, eles plantam o milho mesmo para a formação de palhado, isso é interessante. Às vezes ele não está pensando na produção final, está pensando na produção de palha para o sistema. Então ele está pensando na sustentabilidade, então isso é interessante. Perfeito, então respondidas as dúvidas do Everton e do Carlos, ambos lá do Rio Grande do Sul, muito obrigado. Se você tiver mais dúvidas aí, outras relacionadas ao sistema de plantio direto, manda pra gente, ainda dá tempo, tá? Pro Wellington tentar responder aqui ao longo do programa, assim como fez o Everton e também o Carlos. Seguindo então, Wellington, vamos lá. Primeiras medidas para serem colocadas em prática na hora de implantar, de instalar esse sistema na fazenda. Exato. Aí o pessoal tem perguntado assim, eu quero implantar o plantio direto, quero entrar no plantio direto, quais serão as primeiras medidas que eu preciso adotar? Né? Então eu trouxe aqui um resumo, é claro que existem outras medidas, mas as principais são essas. O produtor precisa ter em mente um planejamento das culturas de verão e inverno. Né? Qual que vai ser a cultura principal, qual vai ser a cultura que ele vai trazer em seguida, a sucessão dela, e qual que é o objetivo dele. Né? É produção de massa? Aqui no Mato Grosso, em algumas regiões no Sul também, o pessoal tem feito a integração lavoura-pecuária. Então, mais do que produzir massa, né, é produzir alimentos para os ruminantes na entre-safra. Né? Então, qual que é o objetivo? Definir bem isso aqui antes de iniciar. Criar um cronograma de atividades. Tá? Caso o solo dele tenha problema com compactação, é importante que ele faça a descompactação desse solo antes de iniciar o plantio direto, porque depois de iniciado o plantio direto não vai mais haver revolvimento do solo ou preparo do solo. Construir terraceamento, caso seja necessário, e no preparo do solo, fazer a amostragem do solo na camada 0 a 20 e 20 a 40, tá? Principalmente pensando em calagem, gessagem e adubação. Tá? E análise de solo, tem que fazer análise de solo, patrônio, para saber qual que é o nível de fertilidade do solo para você implantar.
e escolher máquinas e semeadoras específicas que já existem hoje no mercado, inúmeras delas. Perfeito. É claro que não são só maravilhas, né? Tem dificuldades também para implantar esse sistema. Vamos a elas então. Exato. Existem algumas dificuldades, tá? E devem ser tratadas já antes do início, tem que se atentar a elas. Então, o plantio direto, ele demanda maior conhecimento técnico, tá? Plantas daninhas, principalmente aquelas naturais, né, da própria região, tem-se algumas dificuldades, então tem que pensar nos herbicidas dessecantes específicos para aquelas plantas daninhas, tem que tomar cuidado com isso. E problemas de compactação, tá? Algumas áreas, principalmente as mais argilosas, elas têm sempre assim, ela pode apresentar alguns problemas de compactação. Como no plantio direto não há revolvimento, é interessante que o produtor adote no sistema culturas com elevada relação CN, aquelas com raízes pivotantes ou raízes fasciculadas, crotalária, guandu, girassol, braquiário, o próprio milho que é muito utilizado, né, tem uma massa de raiz muito interessante, o milheto, o sorgo. Então, para contornar esse problema de compactação, é interessante que ele utilize essas culturas. Perfeito. Wellington, vou te interromper novamente, está chegando mais perguntas, vamos aproveitar que ainda tem tempo para responder. Mais uma pergunta do Rio Grande do Sul, essa é do Fábio Sagrilo, de Nova Esperança do Sul, ele diz o seguinte: bom dia, a área dele tem pisoteio, ele pergunta se deve fazer a subsolagem dessa terra, se isso faz a diferença na hora de implantar o sistema. Exato. Antes de implantar o sistema, sim, isso é interessante. Ele tem que fazer, o que a gente costuma dizer é que antes de entrar no plantio direto, ele tem que fazer um bom preparo do solo. Tem que eliminar essa camada compactada, tem que fazer a subsolagem, fazer a correção, principalmente com calagem, de preferência até 40 centímetros. Isso seria interessante. Se tem excesso de pisoteio animais, tem que fazer o preparo do solo antes de entrar no plantio direto. Porque depois que entra no plantio direto, aí você fica mais fácil, você ter uma administração do sistema e aí controlar, claro, a carga animal por hectare. Perfeito. Vamos tentar responder mais uma aqui. Marcos Sadi Simão, de Miriápolis, Paraná. Ele pergunta o seguinte: qual a quantidade de massa e raiz utilizando só o sorgo ou então o sorgo boliviano? Vocês têm trabalhado com isso? Isso. A Embrapa tem alguns materiais trabalhando com isso, né, algumas instituições de pesquisa. É sempre interessante, assim, acima de 2 toneladas por hectare, né, pensando em formar massa mesmo. Então, quanto mais massa formar no sistema, mais interessante. No sul, como tem um inverno mais rigoroso, a produção de massa lá é mais fácil do que aqui no Cerrado. Né? Lá é mais interessante de formar a palhada do que aqui, porque lá a mineralização da palhada ela é mais lenta do que no Cerrado. Então lá não há tanta dificuldade se bem manejado o sistema. Perfeito. Vamos seguir então. Mais uma vez, obrigado pela participação do pessoal do sul do país aí em peso, Rio Grande do Sul e também Paraná. Espero ter respondido as dúvidas. Se tiver mais outras dúvidas aí, é só mandar pra gente aqui. Vamos lá então, Wellington. Isso. Tendência, né? O que é tendência no plantio direto? É um sistema que está sempre sendo aprimorado, tanto pelos produtores quanto por pesquisadores. Né? Então, assim, o que é interessante? A tendência é que sejam consorciadas várias culturas, né, no sistema de rotação de variedades, que se introduza, por exemplo, hoje já é muito comum soja, milho e braquiária junto, em consórcio, junto. Então, a tendência é que se aumente o número das espécies em consórcio. E a integração lavoura-pecuária, que já é uma realidade, né? Já se fala muito em integração lavoura-pecuária-floresta e o famoso boi safrinha, né? O produtor planta soja, vem em seguida com milho juntamente com a braquiária no sistema de consórcio e entre a safra e outra tem o boi que o pessoal coloca. Quando o produtor não tem interesse em colocar um gado, muitas vezes ele arrenda nessa área para um pecuarista ou ele apenas produz palhada mesmo para a sustentabilidade do sistema. Perfeito. Vamos seguindo então? Exato. Então, assim, as espécies comerciais mais cultivadas, nós temos soja, milho, trigo, algodão, feijão, enfim. E as plantas de cobertura, trouxe aqui até 2 exemplos, né, pensando especificamente no regional, né, regionalmente. Então, temos aqui centro-oeste e norte, braquiária, crotalária, milheto, pé de galinha, guandu e mucuna são as mais utilizadas, as mais interessantes de serem aplicadas aqui. E no sul, né, até a gente tinha comentado agora há pouco a questão do azevém, né? Para o sul são mais indicados trigo, aveia, o nabo forrageiro, o triticálio, o centeio e o azevém são mais interessantes para a região sul. Perfeito, Wellington. Vamos fechar por aqui. Eu sei que você tem a última frase para a gente deixar a tela aqui e encerrar o programa de hoje. Exato. Só fechando aqui a questão de integração lavoura-pecuária, né, que está na moda.
E para fechar, né, que o sistema de plantio direto é reconhecido pela FAO, o melhor sistema de produção agrícola, tá? E é uma técnica agrícola ambientalmente correta e reconhecida no mundo inteiro como sustentável. O Ayrton Magalhães, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui, obrigado pela sua participação, telespectador que mandou pergunta. Algumas outras perguntas chegaram aqui, a gente vai tentar responder ao longo aí do dia. E, é claro, na sexta-feira o Ayrton volta aqui no Mercado e Companhia, no quadro Senar MT Responde, trazendo mais informações sobre o sistema de plantio direto. Todos vocês, uma quarta-feira excelente e até semana que vem. Até mais!